Apesar de serem os mais destemidos em todo o mundo de One Piece, cada um dos Yonkous conta com uma derrota em sua jornada como piratas. Entre eles, temos Yonkous como Shanks e o Barba Negra, que tiveram algumas derrotas em sua vida. Da mesma forma, temos Yonkous que acabaram sendo derrotados e foram mortos. Mas você se lembra como foi a derrota de cada Yonkou? Esses monstros já foram derrotados, alguns mortos, e um dos mais fortes do mundo, o Shanks, já foi derrotado. Barba Branca. Começando pelo homem mais forte do mundo, é possível que ele tenha sido derrotado em algumas ocasiões ao longo da sua carreira. Primeiro, que ele sempre teve lutas contra o Roger, mas nunca chegou ao ponto de vencê-lo, pelo que a gente sabe até o momento, né? Então existe a possibilidade dele ter sido derrotado pelo Rei dos Piratas em algum momento da sua vida. Outro momento que indica a derrota de Barba Branca foi durante sua conversa com o Ruivo. Nessa ocasião, ele olhou bem pra cara do Shanks e disse que só olhar pra ele, as cicatrizes que aquele homem lhe deu começaram a doer. Eu particularmente sempre achei que ele estava se referindo ao Roger, mas recentemente a gente teve a introdução de um carinha que, além de possivelmente ser o pai do Shanks, se parece muito com ele. Esse homem é Figarland Garligin, o líder dos Cavaleiros Sagrados. Será que ele enfrentou o Newgate, causou uma ferida nele e saiu vitorioso? Foi isso? Será que essa foi uma derrota que trouxe grandes perdas pra ele? A vida de Eduardinho Bill Gates não é fácil não, né? Mas bora para as próximas derrotas. Essa próxima é bem triste, porque essa foi a sua última derrota. Estou me referindo à Batalha de Marineford. Foi uma batalha intensa em busca de salvar seu filho Ace. Ele teve que enfrentar inúmeros inimigos, desde capitães, vice-almirantes, os 3 almirantes e o bando do Barba Negra. Mas no fim, ele não teve força suficiente para deter toda essa frota. 267 espadas cortando seu corpo, 46 tiros de canhão e com sua capa caindo no chão. Edward Newgate morre em pé, mostrando que em suas costas nunca terá um arranhão, pois jamais perderia fugindo. Kaido. O Kaido tem supostamente 3 derrotas em sua vida. A primeira é quando ele ainda era muito jovem, onde vemos um flashback que ele estava sendo capturado pela marinha, ou seja, ele foi derrotado. A segunda suposta derrota dele foi contra o Shanks, porque durante a guerra de Marineford ele estava quase chegando no local da luta, mas apareceu um ruivo no seu caminho, né? E o cara teve que dar meia volta. A gente não sabe o que aconteceu, mas o Shanks deve ter feito uma coisa bem pesada para a fera desistir de ir para a guerra. E por fim, a gente tem a sua derrota para Monkey D. Luffy. Para contextualizar, Luffy não venceu o Kaido em um X1 franco, pois se vocês forem parar para analisar, o Kaido passou por uma série de combates muito intensos desde o início do ataque da aliança. A aliança ninja pirata Mink Samurai fez grandes estragos no Kaido, onde em todo momento o alvo dessa aliança era acabar de uma vez por todas com o Kaido. Ele foi atacado pelo Zoro, pelos 9 bainhas, pelo Law, pelo Killer, pelo Kid, pelo Yamato, Momonosuke, pelos Minks, fora que o maluco tava carregando Onigashima só com as nuvens, o que certamente deixou ele muito desgastado, gastou muita energia. Sem contar que o cara teve que ver o Luffy surgindo das trevas umas 5 vezes, assim pra bater de frente com ele. E é claro que na última aparição do Luffy, em seu modo Gear 50, ele teria vantagem. Com o Kaido desgastado e uma transformação completamente fora dos padrões de apelação, o Luffy conseguiu expurgar o Kaido pros confins da lava do País do Wano, e assim matando o Kaido. Bom, não sabemos se ele realmente foi morto porque o Oda não gosta de matar personagens, mas nessa ocasião é uma morte confirmada até mais informações. Big Mom. Diferente de Kaido, a velhota só contém um relato de derrota. Meu irmão, essa velha no seu auge, quando era mais nova, com certeza tinha um poder absurdo. Imagina aí uma Big Mom no físico, 40 anos mais nova e um vigor físico 3 vezes maior do que tem atualmente. Sai da frente que não tem boca, né? Até o Roger teria sérios problemas contra ela. Não que ele não vencesse, mas teria bastante dificuldades. Mas no País de Wano, Charlotte Lin Lin conheceu sua primeira derrota. Durante sua luta contra Law,
Law e Kid, Big Mom teve que lidar não só com os dois piratas super talentosos da pior geração, como também teve que lidar com duas paramécias despertadas. A coitada da velhota tinha que se preocupar com os imãs do Kid e com o Crown do Law, o despertar do Law e o despertar do Kid. Toda hora o Law tava dando uma espadada nela, e toda hora o Kid tava assentando o ferro nela. Acho que não pegou muito bem essa parte, né? Bom, mas no final, Law cavou um buraco imenso até os confins das camadas do país de Wano, e após o ataque do Kid, ele caiu para supostamente morrer na lava. Bug. Deixa eu te fazer uma pergunta. Imaginei uma luta entre dois Yonkous. E aí, pensou no que? Shanks e Kaido, Barba Branca e Barba Negra. Se você pensou nisso, é porque não sabe o que é uma luta de verdade entre dois Yonkous. Porque lá no comecinho do West Blue, a gente teve a épica luta entre Luffy e Bug, dois dos futuros Yonkous do mundo de One Piece. Nessa ocasião, o Luffy e a Nami se uniram para acabar com a tirania desse palhaço. Acabou com a palhaçada dele, né? Primeiro, o Luffy deu um chute bem covarde, diga-se de passagem. Depois, a Nami ajudou o Luffy a embrulhar o corpo do Bug, que nem uma caixinha de entrega do correio. Mercado Livre! Pra finalizar, o Luffy só disparou essa entrega pra longe e acabou com o Bug. Assim, o nosso palhaço imperador foi derrotado pelo Luffy. Chegando agora no nosso querido protagonista, ele dispensa comentários, porque por trás de todas essas vitórias e sucesso, existem inúmeras derrotas do Chapéu de Palha. A primeira delas foi lá em Alabasta pro Crocodile, em sua primeira luta contra ele. No caso, o Jacarezão simplesmente passou o gancho no Luffy, que só não morreu graças a Robin. Depois, ele foi derrotado novamente pelo Aokiji, que transformou o Luffy em um belo picolé de borracha, literalmente. Lá em Sabaody, o Luffy meio que perdeu ao ser varrido pelos poderes de Kuma, mas vamos relevar essa ocasião porque Kuma na verdade salvou o Luffy. Em Impel Down, o Luffy perdeu de novo. O carcereiro-chefe de Impel Down, Magalhães, sentou o veneno pra cima dele. Por fim, a gente tem inúmeras derrotas do Luffy contra o Kaido. Primeiro, o Kaido derrotou o Luffy na região de Kuri. Depois derrotou ele lá na primeira batalha em que os Supernovas estavam presentes. Depois derrotou o Luffy ao jogar ele da ilha de Onigashima. Por fim, o Kaido derrotou o Luffy após o agente da Cip Zero interferir na luta. Pensa aí no cara que perdeu bastante, hein? Barba Negra. Marshall D. Teach, o homem cruel e o calculista que fez tudo meramente planejado, já foi derrotado também. Até então a gente só conhece uma única derrota dele, que no caso foi lá em Impel Down, para o carcereiro-chefe Magalhães. Cara, essa cena foi linda. O Magalhães simplesmente varreu toda a tripulação do Barba Negra com veneno, como se não fosse nada. Depois disso, o cara só teve vitórias. Além de derrotar o Ace no X1, ele acabou com os Barba Brancas na guerra do acerto de contas, digamos assim. Depois derrotou a Bonnie, depois foi lá pra Amazon Lily e superou a Boa Hancock. E por fim, ele deu fim nos piratas Heart, a tripulação do Law. Talvez o Shanks já tenha vencido ele em algum momento, mas por enquanto isso nunca foi mostrado. Tá aí uma curiosidade pra você. Magalhães foi o único homem que venceu Marshall D. Teach, Shanks. Por incrível que pareça, o nosso querido Shanks foi derrotado uma vez. E essa derrota foi o que gerou essa cicatriz em seu rosto. Essa cicatriz bem da hora que ele tem. Ao longo de todo o mangá, Shanks sempre demonstrou ser muito poderoso, mesmo aparecendo pouquíssimas vezes. Ou seja, como é que alguém foi capaz de deixar uma cicatriz tão profunda em seu olho? Meio estranho, né? Olha, porque para conseguir ferir o Ruivo, é claro que ninguém conseguiria fazer isso tão facilmente. Pois ao que sabemos, até o momento, o Shanks é um dos maiores prodígios que esse mundo já viu. E um dos maiores homens, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso vivo atualmente. Foi dito que, algum tempo atrás, ele rivaliza constantemente com Drácula e Mihawk, o atual melhor espadachim do mundo, que está no mesmo nível de Yonkou. Só que mesmo tendo esse poder monstruoso, já houve alguém que foi capaz de bater de frente com o nosso querido Ruivo. Tanto é que ele deixou uma cicatriz bem notória em seu rosto. E o homem responsável por essa cicatriz foi nada mais e nada menos que Marshall D. Teach, vulgo Barba Negra. Isso foi revelado durante a conversa entre Shanks e Barba Branca, onde o Ruivo afirmou para o homem mais forte do mundo, para o Barba Branca, que aquela cicatriz havia sido causada em uma das suas aventuras, mas depois foi revelado que foi feita por Barba Negra. E o pior, ele afirmou que não foi pego desprevenido nem nada. Ele realmente estava pronto para uma luta contra o Teach, estava em guarda, e mesmo assim levou uma garfada no olho. E olha que estamos falando do Shanks, o cara com o hack da observação mais poderoso.
Em relação ao momento em que isso aconteceu, é difícil afirmarmos com exatidão a data específica que ocorreu, mas nós podemos ter uma boa ideia de quando ocorreu, pelo fato de que o Shanks já tinha essa cicatriz quando encontrou o Luffy há 12 anos atrás. E cara, nesse ponto o Shanks ainda não era um Yonkou, mas já tinha uma recompensa sua de 1 bilhão de berries. E pior, nesse momento, o Barba Negra ainda nem era usuário da Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão que certamente coloca o Tite com um poder absurdo. Ou seja, mesmo quando não era um usuário da fruta, Tite demonstrou ser capaz de bater de frente com o Ruivo, e também de chegar ao ponto de causar uma cicatriz em seu olho, algo que fez com que o Ruivo reconhecesse seu nível de periculosidade. Dentre todos esses Yonkous, quais deles tiveram a maior derrota em toda a obra na sua opinião? Quem sofreu mais? Comenta aqui embaixo. Também não perde a oportunidade de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Quem é inscrito no canal não é derrotado, então já se inscreve para receber o melhor conteúdo de One Piece. Aqui no canal a gente tá sempre trazendo esse tipo de conteúdo e o melhor conteúdo de One Piece de todos. Somos um canal 100% focados em One Piece. Na tela tá passando um vídeo sobre as maiores derrotas do Luffy. Esse vídeo tá sensacional que eu compilei as maiores derrotas e comentei sobre elas. Clica que você não vai se arrepender. Valeu por chegar até aqui, te espero no próximo vídeo.